ideias, o que que é o projeto? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá, então o Muda de Ideias ele vai completar 10 anos o ano que vem. Nós somos uma empresa de assessoria de eventos, né, mais conhecido aí como cerimonial, mas atualmente para quem, tô vendo que tem assessora aí, tem cerimonial aí na jogada, a gente está tentando mudar esse nome e usar o termo assessoria até para a gente se diferenciar no mercado. Mas enfim, a gente faz toda a organização, o nosso foco é levar para o casal uma organização leve, que do início até o final ele consiga ter aí uma boa experiência, não somente no dia, mas também em todo o processo de organização. Ok. Eu estava testando aqui, mas acho que não fez diferença, vou tirar. Também tenho ele. Ele dura E pouco Glau, o também, né? tema Daqui a pouco da... a bateria já... É verdade. O Glau, e esse tema que você colocou, eu acho muito importante, porque eu sofri muito com isso, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Geralmente a assessora é perfeccionista, né? E eu deixo. Ah, agora ficou melhor a iluminação, Glau, a É alguma... sua. Você mexeu é- aí. Não fiz nada. É estranho. Enfim, ó, Enfim, dá pra ver melhor. é, dá. E eu Ah, sofria muito com isso, porque eu esperava tudo ficar perfeito antes de executar um projeto. é. E até que eu ouvi essa frase, e essa frase criou um impacto tão grande em mim, porque muitas vezes a gente espera o momento perfeito, espera estar tudo perfeito, e muitas vezes isso não existe, né? Não vai E de chegar repente, quando a nunca. gente vê, exato. E eu acho que quando o pior é quando você deixa de fazer aquilo porque não está perfeito, e daí você vê um concorrente seu fazendo. Ai, meu Deus, é Daí você terrível. fica. Daí, não, daí você fica, meu, eu devia ter feito isso há 3 anos atrás, 2 anos atrás, e eu não fiz porque estava perfeito, e olha, outra pessoa fez, né? Verdade. E nós vivemos, e a gente vive em um mundo muito conectado, né? Hoje, eu queria até saber aí do pessoal, porque como tem pessoas aí de outras partes do Brasil, como que é? Mas aqui na nossa região, né, Glau, a gente sabe que hoje o principal meio de comunicação é o Instagram, né? Com certeza. Então, vou até pedir para o pessoal que está com a gente, que veículo vocês usam aí para se comunicar com as noivas? O que que vocês utilizam? Qual é o meio mais utilizado pelas noivas, né? Apesar de a gente ver que é uma tendência todo mundo ir para as redes sociais, mas eu quero saber. A Evelyn aqui tá, a outra Evelyn Goulart, tá comentando que sofre com isso. Olha, eu também passei por Eu vou isso. dar dicas para vocês sobre isso, porque hoje eu não sofro mais, mas eu já sofri muito. Também já sofri, e às vezes tem aquela vergonha, um pouquinho, nossa, o que que será que vão pensar de mim se eu colocar um vídeo? Não sei, Evelyn, você. Se eu fizer uma live, o que que o pessoal vai achar? Né, o que que vai pensar de mim? Essa preocupação também com os outros. Exato. Só antes, deixa eu comentar aqui que eu tive a Joanita, ela me mandou mensagem. Obrigada, Joanita. Segue lá e o que você precisar pode entrar em contato direto comigo, tá? Já que a gente está falando isso, né, a respeito de medo, é interessante que sempre quando a gente fala dessa questão de medo, de se preocupar com o que os outros falam, é inevitável a gente falar do nosso emocional, né, Glau? Não tem Porque a gente como. pode falar que o buraco, ele é mais embaixo, né? Quando a gente fala assim, eu tenho medo, eu não sei falar nos stories, né? Eu tenho vergonha. Eu convido você a fazer uma lista do porquê que você tem esse medo. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores, né? Porque na maioria das vezes esse medo ele é infundado, né? Ele é um medo não real, né? Você tem medo do Olha que as só. pessoas vão falar? E uma outra frase que me impactou foi que você tem medo do quê? Você tem medo de colocar algo no Stores ou você deveria ter medo de não estar lá? Porque você não estando lá, você não está mostrando o seu serviço. É. Então, isso me impactou. Eu tenho muito mais medo de não conseguir o sucesso do que medo de colocar as minhas caras. Ah, entendi. E quais são os passos? Opa, meu Deus do céu! Quais são os passos? Você falou do primeiro passo, a gente anotar esses medos e uma forma de enfrentá-los também, né? O que que você acha um primeiro passo para quem tem esse medo?
Até a Pipoquita está falando aqui que tem medo. Ela não é muito de aparecer em vídeo também. A gente que... Ah, eu faço ela aparecer quando ela tá em casamento comigo, viu? E... Né, Dani? Legal. Mas o que você... Qual então, o assim, passo? Eu acho que o primeiro passo é você identificar quais são os seus medos, tá? O segundo passo, já que a gente falou assim o principal medo é as pessoas, o que as pessoas vão achar de mim? Ai, vai falar que eu sou blogueirinha. Sua voz tá baixa, estão falando, viu, Glau? Tô fazendo um teste aqui para ver se melhora. Acho que melhorou. O principal medo é a gente achar que o que os outros vão achar, vão me chamar de blogueirinha, tudo mais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se esse realmente um medo real. Só para vocês entenderem. Será que vocês não julgam as pessoas quando fazem isso? Porque quando a gente para de julgar, é impressionante, é um teste, né? É um exercício. Entendi. Quando a gente para de julgar, a gente não se sente mais julgado. Entendi. Então, por que você acha que todo mundo está te julgando? Para pensar, será que você não julga os outros? Será que você não vê aí alguém fazendo story e falar, ai, mas esse story ficou ruim, ai, quem que ela tá achando que ela é? Então, esse é um primeiro exercício, tá? Legal. Anotar os seus medos e raciocinar sobre isso. A segunda dica que eu dou, eu peguei algumas amigas que tinham até vergonha de falar. Elas, Evelyn, mas além de aparecer, eu não gosto de ouvir minha voz. eu comecei a incentivar. Por isso que eu não olho, eu posto e não olho. Justamente, mas eu posto e vai embora. Deixa lá, né? E outra coisa, que é um exercício prático mesmo, seria de você começar a gravar mais áudios no WhatsApp. Legal. Porque quando você tá no WhatsApp, você não conversa aí com a sua mãe, conversa com uma amiga, e daí você não tem medo de falar. Então, exatamente, começa a exercitar mais, né? A mensagem de voz. Outro, vamos colocar aí como terceiro, né? Começa a falar no espelho. Porque quando a gente faz esse exercício do espelho, né, a gente começa a perder a vergonha da gente falando. E começa a falar como se você estivesse falando com uma amiga. É assim mesmo. Então, tá vendo? Aqui eu tô como se eu estivesse num bate-papo com a Gláucia. É assim. Todo mundo, olha, às vezes a gente fica com essa preocupação de falar bonito. Tá me ouvindo, Evelyn? Tô te ouvindo. Falar certinho, bonito, diferente do bate-papo normal. Isso é um erro, tá? Você tem que ser você. No meu caso, todo mundo fala do meu sotaque, que eu sou de Jundiaí, Curitiba, eu falo tudo com fechado som. E às vezes eu coloco o áudio assim, nós fala, meu Deus. Mas, poxa, eu sou assim, é a minha característica, então você não precisa ser diferente, você tem que mostrar você. E as pessoas gostam de imperfeição. A imperfeição, ela conecta do que você querer estar certinho. Não tem um fiozinho fora do lugar. Então, a imperfeição, ela vai conectar muito mais com as noivas do que você querer mostrar aquela, né? As pessoas gostam de coisas reais, né? E os stories, né? O Instagram, ele aproximou a gente, né? Dos nossos clientes. Eu acho que a gente nunca viveu na história algo tão fácil de a gente se conectar com as pessoas, né? Vamos colocar aí 5 anos atrás, quanto que a gente tinha que movimentar em termos de dinheiro, de habilidades para a gente se conectar com os nossos clientes, né? Então, hoje, a gente está vivendo uma fase muito fácil de fazer isso e as pessoas gostam, né? De saber que você é uma pessoa real. Legal, tô vendo os comentários aqui, é muito bacana. O pessoal tá se identificando com o que a gente está conversando. Gente, eu vou fazer um pedido aqui. Você que está aqui comigo nessa live, aperta o aviãozinho, manda para outros colegas para que possam também estar aqui com a gente, possam, né, bater esse papo gostoso e de uma forma ou outra a gente se ajudar. Realmente, é melhor você fazer do que esperar ser perfeito. Eu vi o pessoal falando aqui, agora passou o nome, que tá fazendo, mas ela se acha ridícula nos vídeos. Tá? A gente acaba sendo, eu também sou assim, falando, nossa, parece que eu saí um pouco não sei o quê. Mas não fica olhando, gente. Não fica olhando. Faz, posta e não olha. É isso aí, isso aí. E só dura 24 horas. Se você não gostar, só vai durar 24 horas, então fica de boa. Isso é e uma ótimo. outra, né, a gente deu aí a dica de
testar, né? Fazer experiências de mandar mais áudio no WhatsApp, falar no espelho. Outra técnica também que você pode fazer, se você tem muita vergonha de aparecer, começa a filmar outra coisa, não vira a câmera para você. Então, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. Você está em um casamento. Você não precisa ficar filmando você de início e você falando. Mostra, tô mostrando aqui o espaço, enquanto isso você está falando. Ou agora que a gente está na quarentena, por exemplo, mostra uma paisagem, ou mostra o que você está fazendo no computador, como que é a sua rotina de trabalho, sem de início mostrar o seu rosto, né? Já que você está com tanta vergonha, então comece treinando. E nada melhor do que a prática, né? Tudo que você faz, né? Que é a frequência que você repete, você acaba se sentindo mais à vontade. Isso aí. Eu até brinco porque eu sempre fui muito tímida, né? Sempre. Pensa numa criança Você? Então, você vê. Uma criança que não abria a boca até a minha adolescência. Eu fui muito tímida. E daí eu comecei a fazer, até mesmo quando eu comecei a trabalhar com eventos, eu tinha essa dificuldade. E depois eu também dou aulas, então a gente aos poucos começa a se soltar, começa a fazer. E o que é legal do Stories, Evelyn, é que ele tem efeitos também, né? Você pode colocar um efeito, que nem às vezes eu falo, nossa, como hoje eu tô, minha cara não tá boa. Coloca um efeito e você fica perfeita, plena. Mais para as meninas aí, né? Então tem vários efeitos, até para brincar com o pessoal. É muito bacana isso. O que você acha? Eu acho ótimo, eu uso direto. Pena que aqui se eu colocar não vai funcionar. Mas outra coisa que é legal, né? A gente tá falando aí um pouco de como a pessoa começar, né? Que é o primeiro passo aí de algumas técnicas que a pessoa pode fazer para ir treinando até se soltar. E depois desse primeiro passo, que é você se soltar, você tem técnicas para você realmente se conectar com o seu público, né? E para isso, você precisa entender quem é o seu público, quem que é a sua persona, para você usar táticas e técnicas para você se conectar cada vez mais ao seu público e atrair vendas para você, que é o objetivo, né? Criar esse relacionamento com o cliente. Ainda mais agora, com a quarentena, eu acho que é o momento ideal. Né? Até eu desafiei o pessoal que está inscrito aí na Semana do Profissional de Casamento a criar posts, né? A fazer. O pessoal está me mandando os posts, achei muito legal. E eu quero desafiar quem está aqui nessa live, realmente fazer. O que você pode fazer nessa live? Você pode falar... que nem essa recomendação, o que você está fazendo nessa quarentena com seus clientes, como você está seguindo esse processo, olha, a gente está batendo um papo com todas as noivinhas, coloca isso. Foi o que a Evelyn falou, você pode virar a câmera para o outro lado, não precisa ficar direto para você. Você pode falar da sua empresa, o porquê que eu trabalho com eventos, e vai postando todo dia. Né, para fazer vídeos, por enquanto, assim, né, é legal fazer no Stories, foi o que a Evelyn falou, é 24 horas. Mas se você falar, não, tá bom, vou colocar no feed. Né, Evelyn? Também dá para fazer. Sim. Tem que fazer, porque dependendo do conteúdo, o conteúdo vai ficar disponível. Não é mesmo? Exatamente. E deixa eu ver aqui que eu fui falar de filtro e acabei colocando um filtro aqui em mim. Como que eu faço agora pra você? Enfim. Eu acho bem legal isso, né? Você primeiro começar a ter em mente essa frase, né? De melhor feito do que perfeito, e a prática, né? E começa a fazer aceita esse desafio que a Glaucia colocou para você, de você fazer, marca ela, se quiser me marcar também para eu ver vocês. E as pessoas, elas gostam, além de coisas reais, as pessoas gostam de história, né? Então, se você não sabe por onde começar, começa contando por que você faz o que você faz. Sempre tem uma história por detrás, né? Sempre. História sempre conecta as pessoas, né? Então, se você não sabe por onde começar, começa por aí, começa mostrando o seu dia a dia, como que como que tá sendo nessa fase de quarentena, como que tá sendo seu processo de trabalho durante essa fase. Então, outra dica que eu dou também, que eu ainda tenho muita dificuldade, não tenho dificuldade de aparecer, essa parte da timidez não me pega. Mas o que me pega às vezes são temas. O que eu vou falar hoje? Então, se organizar para isso. Você ter um cronograma
Eu tento fazer isso, né? Uma lista do que eu vou falar nos stories e uma lista do que eu vou falar no feed. Né? Então, você ter esse cronograma e essa organização para muitas vezes você não se perder. Porque senão você fala assim, ah, eu tenho que postar alguma coisa. E na correria, a criatividade não vem, né? Você acaba daí colocando qualquer coisa, sem conteúdo. Então, é interessante você ter essa parte organizacional também e criando, né? Às vezes você está em qualquer lugar, lembrou de alguma coisa, anota, não esquece. Deixa para você postar depois, num outro dia. Falando de... A gente fala conteúdo... Né? Isso, eu falei isso até ontem, eu fiz uma live pelo YouTube. Conteúdo, o que é conteúdo de valor? Evelyn, para você, o que é esse conteúdo de valor? Quando a gente fala desse conteúdo, compartilha aí com o pessoal. Eu vejo que você também posta muito conteúdo de valor para as noivas, porque a gente tem que tirar essa imagem de vender o produto, que é uma imagem ultrapassada. Sim. Né? Como que você elabora isso, esse conteúdo de valor? Explica pra gente. Eu acho que antes de você elaborar um conteúdo de valor, você tem que entender quem que é o seu público, entender aí quem é a sua persona, né? Depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, sobre o assunto persona, mas você tem que entender quem que é o seu público, porque baseado nisso, você vai conseguir identificar quais são as preocupações, quais são as necessidades. E a partir daí, sim, você vai começar a criar conteúdo. Porque a gente percebe, né? Quando o Instagram começou, não tinha problema. Você postava lá uma fotinho bonita, marcava só o nome lá do casal e tava de boa, né? Hoje não. Hoje tá todo mundo no Instagram. Então você tem que ter um conteúdo relevante, né? Mas para isso, para você fazer um conteúdo realmente relevante, você precisa conhecer o seu público. E daí sim montar os conteúdos. Oh, bacana, o pessoal comentando, a Pipoquitas aqui, estão no caminho. A Kátia está perguntando que trabalha com decoração. Gente, isso é bom demais. Olha, ela perguntou, por onde eu começo? Ai, gente, decoração é um prato cheio. É um prato cheio, eu também acho. Porque trabalha com beleza, você tem... não é? Por exemplo, né, às vezes a gente, que é o que você falou, Glau, às vezes a gente fica tão focado em vender o nosso produto que a gente deixa de ter criatividade de como criar conteúdo, né? Então, eu vou dar um exemplo aí. Vamos pegar Pipoquitas como exemplo? Olha lá, Dani, eu te desafio a você criar uma receita para o pessoal fazer uma Pipoquitas. Claro que não vai ser a sua Pipoquitas, porque você não vai passar a sua receita, mas uma Pipoquita caseira. Só para dar gostinho na galera. Então você pode começar a fazer um story sobre isso. Olha como que é aqui, a gente faz assim, assim. Mas olha, não vou mostrar para vocês como eu faço a minha pipoca, mas eu vou dar uma receita para vocês de uma pipoca doce para vocês fazerem em casa. Isso conecta. Às vezes a gente fica assim, ai, mas eu vou fazer isso, o que tem a ver? Não, isso conecta as pessoas. Eu falei para Pipoquitas, para ela postar, mostrar a fábrica, assim, eu conheci o maquinário dela, assim, é impressionante. Falei, ela tem que fazer isso. Você tem que mostrar isso. Você tem que mostrar esses bastidores, é incrível os bastidores. Um exemplo, Sim. Que nem a Kátia aqui perguntou da decoração, né? Tem os bastidores, vocês carregando caminhão, indo procurar flor lá, buscar a flor lá no ECAGE, não sei, aqui tem o ECAGE. Mas as noivas não têm noção. Ceasa. O Ceasa, ECAGE. Elas não têm noção desse trabalho que vocês têm. E às vezes, até a gente fala, agora indo para um lado de preço, quando você mostra tudo isso, você está valorizando o seu trabalho, mostrando mais valor para que o seu preço, né, ela não venha chorar no final. Então, sim, a importância de mostrar todo dia isso, né, Evelyn? Você vai estar mostrando esses bastidores, você vai estar mostrando as noivinhas que casaram com você, você vai estar mostrando os eventos. Dicas sobre... E eu acho importante também, Glau, desculpa interromper, mas eu acho importante, além de você se concentrar assim, no seu processo de trabalho, no Stories, tá? Não no feed, mas no Stories você mostrar um pouco de você. A noiva, ela, antes dela escolher um profissional, ela quer saber quem tá por detrás. Opa. Então, vou dar um exemplo aí, já que a gente falou de decoração. Será que essa empresa que ela está escolhendo para decoração é uma pessoa que tem... Travou? Travou e agora? Melhorou? Travou. Melhorou? Melhorou, fala de novo. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou agora?
Tá Melhorou? jóia. Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver. E aí, voltou? Voltou. Tá. Tem alguém, a Evelyn tá pedindo aí ideia para área de assessoria. Eu já falo sobre isso. Mas só para dar um exemplo, a gente estava falando sobre decoração, né? As noivas, elas querem saber quem tá por detrás daquela empresa. Então, além de você mostrar o seu processo profissional, mostra um pouco de vocês. Então, quem que é? Qual que é o nome da pessoa que falou da decoração, A Glau? Kátia. A Kátia. Kátia, mostra quem é você. Porque a noiva quer saber se você é uma pessoa de bom gosto. Será que essa profissional, essa decoradora que eu tô escolhendo, ela tem bom gosto? Então mostra talvez você fazendo um arranjo para o final de semana para você deixar na sua casa, né? Mostra o seu dia a dia. A pessoa que a noiva, ela quer saber quem tá por detrás daquela escolha que ela fez. E a assessoria nem se fala, então, né? A assessora que vai estar aí todo o tempo com a noiva, ela precisa sentir se você é uma pessoa de confiança, se é uma pessoa que tem valores. Então mostra, fala sobre assuntos, fala sobre a sua vida, né? Claro que talvez você tenha receio de expor tanto a sua vida, mas tem assuntos que você pode falar sem se expor tanto. Mas você tem que mostrar quem você é para a noiva, isso nos stories, né? Eu vou falar da Evelyn aqui, que eu vi uns stories seu, Evelyn. Achei muito legal. A mãe da Evelyn não mora no Brasil. E a mãe dela, sempre, não sei, uma vez por ano, 2 vezes no ano, a sua mãe vem? Uma vez no ano. Uma vez no ano. E quando a mãe da Evelyn chega, ela para assim um pouco, ela corta. Ô, Evelyn, Glaucia, eu não vou falar agora porque eu tô com a minha mãe. Então, eu acho muito bacana. A minha mãe aumenta a minha audiência, viu, Clau? Ela postou, eu vi ela postando, ai, passeando com a Mames, não sei, eu vi que você postou muita coisa com a sua mãe. Olha lá, ainda aumentou a audiência. Porque tudo isso conecta, essas histórias conectam. Sim. Não é mesmo? E eu Por exemplo, a noiva sabe que eu dou valor à família. Muito importante isso. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver isso. Não, mas a pessoa quer saber quem está por detrás daquela empresa. Isso mesmo. Só uma dúvida aqui da Joanita, que ela está tirando do papel o projeto e tem poucos seguidores. Eu até falei ontem sobre isso. Esse negócio de seguidor, gente, é um pouco de número de vaidade, tá? Nossa, eu preciso de muitos seguidores. Tá? Você tem que começar esse trabalho com qualidade, esse conteúdo de valor, falar de você. E aos poucos isso vai engrenar, você vai compartilhando o seu canal no WhatsApp, você vai jogando em tudo. Vai colocando no status do WhatsApp, gente, eu tô lá no Instagram, tá? Não se preocupe, não compre seguidores. Não compre. Então, é um processo natural, tá? Faz parte. Começa a marcar profissionais, eles vão começar a te seguir. E assim vai. E os stories vão ajudar Joanita, muito. curiosidade, quantos você tem? Põe pra gente saber. Vamos saber. Porque antes isso dava-se muita evidência, né? O número de seguidores. Mas trabalha seu conteúdo, seja persistente, consistente, tenha frequência, porque com o tempo os seguidores vão vindo. Né? Ela perguntou. Não adianta você ter um monte de gente que não seja, né, o seu público. O que mais postar? Aqui você pode postar tantas dicas, sugestões, sugestão de música para a saída dos noivos. Você pode estar até falando quais os momentos do casamento, quais os perigos de uma cerimônia de casamento ao ar livre. Então, são vários temas. Isso aqui não tem fim, tá? Se você quiser dar uma olhada no meu Instagram, eu também trabalho com música. Tá lá, Trio e Arte Eventos. Para você ter algumas ideias ali, já tá tudo pronto ali. Pode dar uma olhadinha. Tem o meu também. A Evelyn é cerimonialista, quem quiser não, conheça, é lindo o Instagram dela. Eu falei para ela essa semana, hoje até comentei. Muda de ideias, tá? Tem uns 30. Ela colocou aqui.
É só Quanto? amigos, uns 30. Falou que só amigos. Ah, então, aí já tá, Joanita. A gente depois me chama, porque eu dou uma dica para você. Eu acredito que o seu Instagram ainda não tá comercial, Ah, é né? verdade. É um Instagram pessoal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um perfil comercial. Começa seguindo os profissionais de evento aí da sua região, seguindo as suas noivinhas, né? E daí automaticamente eles vão te seguindo. Cuida do seu feed, porque seu feed é o seu painel, né? É a sua amostra. E o Story você vai fazendo com calma. Mas depois me chama, Joanita, eu posso te dar umas dicas. Eu vi aqui a Luciene também, ela falou que o pessoal olha isso sim, esses números. Eu entendo isso também. É claro que você vê uma pessoa com 100 mil seguidores, você fala, uau, né? Que demais, isso é muito bom. É excelente. Mas a gente tem que dar esse passo e colocar seguidores que sejam realmente o seu público, fornecedores, noivas. Porque senão você comprar seguidores, não vai funcionar e ele vai ficar. Daí a pessoa vai ver, você tem 10 mil seguidores, tem 2 curtidas, daí não faz sentido, né? Ah, tem 30 visualizações do vídeo, então não vai fazer sentido. E as pessoas percebem isso também. Então, muito cuidado, é um passinho de cada vez. Todo mundo passou por isso, todo mundo que, não é? Eu até pouco tempo no meu Instagram aqui, eu tava com 400. O meu também tem pouquinho, se você ver. Eu criei o meu Instagram, o Glaucia, tem pouco tempo. Aí agora ele tá com 1.400, pelo que eu tinha visto essa semana. Mas é um processo, gente. Não tem problema. São números de vaidade. E o que importa é o seu conteúdo. O que importa é a sua empresa. Acredite na sua empresa. Aos poucos, é um passinho de cada vez. Né, Evelyn? Me ajuda aí. Isso mesmo. E uma outra coisa que você comentou, você deu até a dica, né, pro pessoal, entra no meu Instagram, veja, entra no da Evelyn. Isso é uma coisa que é uma outra dica. Sigam pessoas de referência no seu mercado. Não que você vai copiar, mas você vai se inspirar. Né? Então, pegue essas referências até para você ter ideia de você ver a formatação, a forma que a pessoa fala nos stories, né? Porque isso pode te inspirar a começar. Certo. A Luciene está falando de fazer campanhas. Aí sim, Luciene. Aí, mas é já para quem vai fazer. Como é que fala? Fugiu o nome. Vai pagar. Patrocínio. Patrocínio, justamente. Então, para quem vai pagar, você não vai pagar para ter seguidores, você vai pagar para distribuir o seu conteúdo, esse conteúdo de valor que a gente está falando, dicas, a sua história, tá? Você não vai, ou se você tem realmente algum, olha, eu vou montar, que nem agora, eu vou fazer uma promoção, não sei, uma promoção eu não gosto muito desse nome, mas vou fazer um evento e vou divulgar, aí sim, tá? É uma sugestão. Quando você divulga conteúdo, o pessoal fala, nossa, que legal essa dica, eu vou entrar lá e vou seguir. É um trabalho de formiguinha, é isso mesmo, Cláudia. Bacana. E só um detalhe, quando você for fazer, né, algum patrocínio, lembra que o seu feed tem que estar lindo, porque se você fazer um patrocínio e a pessoa só entrar lá naquela postagem, mas ver que o seu feed não tem um conteúdo, ela não vai te seguir, ela só vai curtir aquela postagem, né? Isso então aí. Não adianta nada você fazer uma campanha se a casa não está arrumada. Então, arruma primeiro o seu feed, começa a publicar nos stores, né? Faça essa lista de assuntos para você se organizar e ser frequente. Porque o que eu vi que mais dá resultado é a frequência. Stories é algo que você tem que fazer todos os dias. Se você perde aí... Hoje, por exemplo, gente, eu não fiz. Então, se você perde os que eu fiz ontem, já passou 24 horas, a noiva vai entrar e não vai ver nada lá no meu. Hoje eu não dei as carinhas lá. Então, é algo que você precisa. E não é fácil, né, gente? Porque a correria do dia a dia, mas se organize, a frequência é o que dá mais, frequência e conteúdo é o que dá mais resultado. E até ontem eu estava falando sobre isso, estou falando sobre isso no vídeo 2, a importância de você se organizar e criar você já falou também, de criar uma agenda de postagens, não só no feed, no feed, até falei ontem, eu acho que o ideal seria uma postagem por dia. No mínimo, 5 postagens na semana. No mínimo, tá? Então, se organizar, já ver o que você vai postar em cada dia, prepara a semana. E você pode jogar, você postou no feed, tem lá o aviãozinho, você joga ele para o seu story. Fala, gente, né, Evelyn?
saiu um post Sim. novo. Isso eu fiz hoje. Então tá bom, já tá bom. Que legal, tô vendo E ter aqui. paciência, né? Olha aqui, tem um comentário do ateliê. A Laís, é isso? Realmente abriu muito a minha mente depois que conheci o trabalho de vocês. Que obrigada, é um Ah, prazer. obrigada. A gente fica tão feliz. Eu estava comentando com a Evelyn que eu recebi muitas mensagens hoje, essa semana, né? Que a gente está na semana do profissional de casamento. E Acho que voltei. travou. Voltou. Eu não sabia se Voltei era eu ou aqui. você que tinha travado. Então, até perdi o fio da meada aqui, gente. Acho que você estava falando da organização, de organizar as ideias. Organização, né? A importância de você se organizar e colocar um pouquinho. Eu falei sobre esses conteúdos, sobre. Não, também a gente não pode colocar sempre o mesmo conteúdo. Vou colocar só vídeo tocando, não coloca nenhuma dica, nenhum texto. Isso fica cansativo. Né? Eu Sim. vou contar uma história que eu lembrei hoje. Vou contar uma história, rapidinho. Meu esposo fez macarrão hoje no almoço. E eu tenho uma cisma com macarrão. Uma vez eu viajei para a Europa com uma orquestra e eu comi muito macarrão. Era no almoço, na janta, todo dia, todo dia. E eu peguei. Tudo que é em excesso não é bom. Então, me veio essa história. Olha que legal. E daí ele fez um macarrão super caprichoso. E eu comi muito pouco, assim. Isso tem 14 anos já que eu fiz essa viagem. E daí, toda vez que eu como macarrão, eu lembro disso. E eu fiquei quase 2 anos sem pôr macarrão na boca, só pra vocês terem uma ideia do meu trauma. E eu como, mas eu não vejo graça. E daí me veio esse. Eu falei, nossa, justamente, tudo que é em excesso, às vezes, não é legal. Se você. É sempre o mesmo, é sempre o macarrão que você coloca, uma hora o pessoal vai. É tudo igual. Não tem nada de novo, não tem nada interessante. Gente, tem que pôr mais coisas aí. Põe um arrozinho, põe um feijão. Não é, Evelyn? Tem que dar uma Com variar um certeza. pouco. Pensa aí. Outra é matar isso, né, Glau? Eu posso colocar várias dicas escritas para você passar lá no grupo do Telegram. Legal. Mas outra coisa que eu ia fazer, porque a gente tem que saber escrever, né? E muitas vezes não vem a criatividade. Então começa a testar. Pega uma situação que nem a Glau aí deu o exemplo aí de quando ela foi lá para a Europa, ela comeu muito macarrão. Como que você escreveria isso? Como que você descreveria isso? Então pegue como exercício mesmo. Pega uma coisinha boba que aconteceu com você durante o dia, não que você vai postar, isso é exercício. E começa a descrever para você criar a habilidade da escrita, porque nas postagens, além da foto que você vai postar, que tem que ser uma foto, né, profissional, enfim, tem que ser uma foto bem elaborada, o texto ele vai fazer muito, vai dar muito resultado, né? Vai mostrar que aquilo tem conteúdo. Então comece a fazer esse exercício de escrever. Legal. Até para vídeos. Você tá sumindo aqui para mim, viu, Evelyn? Dá uma olhada, mas tá aparecendo. Para vídeos, existem ferramentas de. Sabe quando. Que usam no jornal? Teleprompter. Teleprompter. Você coloca o texto lá, você escreve, você joga no teleprompter. E daí você grava e você põe no seu computador, no celular, e você começa a ler aquele texto. E daí é bem melhor do que fazer à vontade, que nem a gente está fazendo aqui tudo muito livre. Não tem nenhum texto aqui para eu ler, a gente está usando a criatividade, né? Vem Quem sabe faz ao vivo. Mas tem essa ideia de você escrever, colocar ali, ele chama teleprompter online, tá? Põe lá no Google. E daí ele vai passando e você vai lendo, igual no jornal. Aí pronto, vai ficar perfeito. O pessoal fala, nossa, ela domina as câmeras. Né? E você tá ali com o teleprompter. Não é, Evelyn? Boas dicas. Com certeza. Ô, Glau, eu vou ter que sair. Eu tenho uma reunião agora às 6 horas. Reunião online, não estou saindo, mas
Tenho 2 reuniões agora na sequência. Perfeito. Olha, vou agradecer o pessoal que ficou com a gente. Depois, quem está lá nos grupos, comenta, diz para mim o que vocês acharam da live. Compartilha com outros profissionais, para que realmente a gente possa levar essas dicas para mais profissionais ajudar, que a gente está precisando aí melhorar essa qualidade dos conteúdos, no geral. E, consequentemente, fechar mais contratos, ter agenda cheia. Evelyn, muito obrigada. Eu sei que você comentou comigo que a noivinha que nem fechou ainda. Você vai atender, não é? Não, olha, ontem eu atendi uma, pessoal, não desista, não desanime. Pensamento positivo. Ontem eu atendi uma noivinha nova que vai casar o ano que vem, então foi o primeiro atendimento online e hoje eu tenho 2. Né? Então não se Pessoal, desesperem, não claro que parou. claro que a gente está passando por uma situação complicada, né? Mas não desistam, continuem trabalhando que o resultado vem. E, Glau, o que a gente pode falar Isso para quem aí. está lá no canal do Telegram, eu posso escrever depois algumas coisas que a gente falou, até para ficar mais claro essas dicas, né? E Legal. deixa aí para vocês fazerem o desafio da Glaucia, de fazer um story, postar, marcar ela, e depois manda para mim também Me que eu quero marca. ver se essas dicas deram resultado aí, fizeram Marca a diferença para Evelyn, vocês. aproveita. A Isso. Muda de Ideias, obrigada. Quem quiser conhecer até tem o meu Instagram, que é do meu grupo, que é o Trio e Arte Eventos, o da Evelyn. Dá uma olhadinha. Você tem também os destaques do Instagram? Você utiliza? Tenho os destaques também. Dá uma olhadinha nos destaques, vai ver um pouquinho dos stories que ela faz, que eu acho realmente fantástico. Me deram várias ideias. Obrigada de coração, Evelyn. Um grande beijo. Foi um prazer, Bom obrigada pelo trabalho aí. convite novamente. E você sabe que você me chamou, eu tô dentro, hein? Então tá bom. Grande beijo, obrigada Beijo. pessoal, todo mundo que ficou aqui comigo. Beijo. Eu vou encerrando essa live. Tchau. Eu vou encerrando essa live. E para quem está lá no grupo do Telegram, quem está no grupo do Facebook, conta para mim se essas dicas têm te ajudado. E eu te desafio realmente a fazer um stories, criar um post. A gente falou sobre o vídeo 2 que está disponível a fazer um post. Tá combinado? Eu te espero. E amanhã tem muito mais. Amanhã vai ter uma aula prática no YouTube, tá bom? Como ranquear a sua empresa no Google, sem gastar nada. Grande beijo, obrigada, pessoal. Até mais.